Os extraterrestres existem ou não? Por que tantas personalidades ultimamente têm confirmado sua existência? Na última semana, o general aposentado e ex-chefe do Departamento de Defesa de Israel afirmou que os Estados Unidos e Israel têm conhecimento da existência de aliens e mais, que eles têm um acordo com o governo americano. Esse general se junta com outras personalidades mundialmente famosas e com prestígio, como o Papa Francisco, Ronald Reagan, Paul Hellyer, que já discursaram sobre o tema. Estamos à beira de uma invasão alienígena? Poderá haver um grande engano alienígena com sinais, prodígios e maravilhas que nos desviarão do caminho do Senhor? Confira no vídeo a seguir essas e mais informações. Roda a vinheta. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Júnior e você está no canal Jesus Avisa, um canal onde trato de assuntos do cotidiano sob um olhar cristão. Pessoal, bem rapidinho porque o vídeo está bem recheado, bem longo e muito legal. Se inscreva no canal, também deixe já aí o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus contatos. O ano de 2020 com certeza entrará para os anais da história da humanidade como sendo um dos anos mais atípicos e marcantes da história da civilização humana. Acontecimentos como a pandemia do Covid-19, que levou a um lockdown mundial, tensões políticas, guerras, rumores de guerras, terremotos, são acontecimentos que nos levam a viver literalmente os acontecimentos descritos no livro do Apocalipse. Fatos como esses nos remetem ao fim dos tempos. Um dos fatos, dentre tantos já citados, que mais me marcaram nesse ano foi a confirmação da veracidade de 3 vídeos que mostravam objetos voadores não identificados. Essa confirmação ao público foi feita pelo Pentágono, órgão sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O governo americano, em meados de março ou abril desse ano de 2020, confirmou a veracidade de 3 vídeos secretos com pilotos da Marinha Americana perseguindo objetos voadores não identificados. O conteúdo foi divulgado anteriormente pelo jornal The New York Times entre dezembro de 2017 e março de 2018, mas só agora foram confirmados. Nas imagens, os pilotos norte-americanos ficam muito surpresos com a velocidade hipersônica dos objetos e suas manobras, pois os mesmos não mostravam possuir asas ou motores. O Pentágono divulgou oficialmente 3 vídeos filmados por pilotos da Marinha Americana que mostram objetos voadores não identificados. Um dos vídeos com a imagem em preto e branco é de novembro de 2004 e os outros 2 de janeiro de 2015. Eles circulam na internet há algum tempo, principalmente depois de terem sido publicados pelo jornal The New York Times. Em um comunicado, divulgado na última segunda-feira, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos explicou que decidiu divulgá-los para dissipar qualquer ideia falsa do público sobre a veracidade ou não das imagens transmitidas. Em uma dessas gravações é visto um objeto de forma elíptica que se move rapidamente e alguns segundos depois de ser detectado, desaparece pela esquerda, depois de uma aceleração repentina. Em dezembro de 2017, o Departamento de Defesa reconheceu ter financiado até 2012 um programa secreto de vários milhões de dólares para investigar o aparecimento de OVNIs. A história humana é muito vasta e muitos dos seus registros nos mostram alguns dos fatos que são, no mínimo, curiosos. Em culturas pelo mundo inteiro podemos ver registros em forma de desenhos, os hieroglifos, pinturas rupestres, estátuas de seres que não possuem formato humano. Também podemos ver que esses seres eram adorados como se fossem deuses ou semideuses. Para atiçar ainda mais a nossa curiosidade, muitos desses objetos têm a forma de objetos voadores de veículos militares, como submarinos, tanques de guerra. Com certeza esses assuntos recheados de mistérios nos fascinam. O assunto dos OVNIs, objetos voadores não identificados,
tem despertado o imaginário da população mundial já há algumas décadas. Somos constantemente bombardeados por diversas mídias sobre esse assunto. Como exemplo, temos vários filmes. Vamos citar aqui alguns dos mais famosos: Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ET, Star Wars, Star Trek. São só alguns dos exemplos. Na literatura temos livros como Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. Esse livro vendeu milhões de exemplares pelo mundo. Na TV existe uma série no canal por assinatura NetGeo chamada Alienígenas do Passado, que faz muito sucesso. Ela aborda justamente a temática de que há registros históricos citados acima, pinturas, hieroglifos, estátuas, construções como as pirâmides poderiam evidenciar que a Terra teria sido colonizada ou que a raça humana seria formada por alienígena. E esses estariam por trás da engenharia das construções megalíticas da antiguidade. Construções megalíticas são construções grandes feitas com pedras. Esses relatos, vistos ao lado das coisas surpreendentes criadas pelo homem antigo, levam à teoria de que os demônios, na forma de seres de outro mundo, vieram à Terra em um ponto, trazendo sabedoria e conhecimento espetaculares para os seres humanos. Muitas construções antigas, megalíticas, reúnem muitos mistérios em si, pela sua grandiosidade e pela falta de tecnologia nos dias atuais para podermos replicá-las. Um desses exemplos é o monumento de Stonehenge, que fica na Inglaterra, que é um enorme círculo de pedras, algumas delas pesando até 50 toneladas. Esse monumento, fonte de inspiração do autor citado atrás, Erich von Däniken, o seu livro Eram os Deuses Astronautas, o autor defendeu que, além do monumento ser um modelo de sistema solar, um conjunto de blocos, serviu também como base de aterrissagem para extraterrestres. Um dos maiores mistérios que intrigam os pesquisadores e arqueólogos é como poderiam essas pedras gigantes acabar a centenas de quilômetros de distância da pedreira original. Como elas foram transportadas, como esse povo empilhou os guindastes. Apesar das mais variadas pesquisas feitas no local, historiadores e arqueólogos ainda hoje não chegaram a conclusão sobre a função ou significado de Stonehenge e principalmente como conseguiram construir esse monumento. Todo esse mistério, unido ao misticismo, faz de Stonehenge uma das atrações mais visitadas no Reino Unido. Outro exemplo bem intrigante são as pirâmides do Egito. Como elas foram construídas? A grande pirâmide compõe-se de milhões de pedras talhadas com precisão milimétrica, não passando uma folha de papel entre esses blocos, tão perfeito que é o seu encaixe. Elas pesam no mínimo 2 toneladas cada. Até mesmo hoje, com toda a tecnologia na área da construção civil, seria um desafio imenso construir algo tão grande. Outro mistério envolvendo as pirâmides do Egito é que elas são perfeitamente alinhadas com as estrelas da constelação de Órion, as Três Marias, como costumamos chamar aqui no Brasil. Seriam as pirâmides do Egito e o monumento de Stonehenge, construção com uso de tecnologia extraterrestre, construções com tecnologia alienígena. Não podemos deixar de mencionar que existem muitos indícios que sua construção teve mão de obra humana. Porém, a origem da tecnologia para fazê-la é um grande mistério, não solucionado até hoje. Outra vertente que existe nessa crença extraterrestre da humanidade é que os ETs criaram a vida na Terra. Sei. Um exemplo dessa teoria está relatado no filme do diretor Ridley Scott, Prometheus, de 2012, que conta a história de uma equipe de cientistas que embarca em uma jornada espacial para descobrir a verdade sobre a origem da raça humana. No planeta de destino, eles encontram criaturas poderosas e revelações assustadoras. No início do filme, temos uma cena bem intrigante, onde um alienígena humanoide está no nosso planeta, quando ele estava bem no começo, ainda em formação, há milhões de anos atrás, segundo essa teoria, e toma um líquido. Quando ele toma, ele se desfaz por inteiro na água, deixando seu material genético disponível, e a partir desse material surge a vida na Terra e, consequentemente, a raça humana. Podemos pensar que isso é só ficção, mas muitos acreditam nisso, nesta teoria.
Várias personalidades internacionais com bastante prestígio e ocupando cargos muito importantes a nível mundial já se posicionaram sobre os alienígenas. Quando pessoas da elite mundial se posicionam sobre o tema, é bom nós prestarmos atenção e tentar identificar o que está por trás disso. O ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, já discursou na tribuna da ONU, quando era presidente americano, em setembro de 1987, falando sobre como uma ameaça alienígena uniria toda a humanidade para resolver essa ameaça. E ainda pergunta: será que já não há uma força alienígena atuando entre nós desde já? Perhaps we need some outside universal threat. On 5 separate occasions, Ronald Reagan made references to an outside alien threat and the unifying effect it would have on us all. One such reference was made in September of 1987 while addressing the United Nations. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? O Papa Francisco, em uma das suas missas no ano de 2014, disse, abre aspas, se por exemplo uma expedição de marcianos aparecer e um deles vir até nós e pedir para ser batizado, o que aconteceria? Todos seriam batizados. Ele afirma que batizariam os aliens. Uma personalidade internacional com bastante peso, Hein Eshed, não é uma pessoa qualquer. Ele foi chefe de segurança espacial de Israel entre 81 e 2011. Ele declarou ao The Jerusalem Post, nesta segunda-feira, dia 7/12, ETs existem tanto Israel quanto os Estados Unidos mantêm contato com esses seres há anos, inclusive por meio de uma federação galáctica. Parece ficção, não é? Segundo ele, o segredo é mantido porque a humanidade não está pronta e o governo Trump decidiu não liberar as informações para não gerar histeria e pânico. Hein Eshed não é do tipo de pessoa conspiracionista, compartilhando teorias e doido por holofote. O general aposentado de 87 anos serviu como diretor do Programa de Defesa Espacial de Israel, como já falado, entre 81 e 2011, período no qual foi agraciado 3 vezes com o Prêmio de Segurança de Israel e 2 desses prêmios por inovações tecnológicas confidenciais. Esse discurso de Hein Eshed, que a aliens existe e tem uma parceria com os Estados Unidos, ainda ganha mais força quando juntamos ele com o ex-ministro canadense Paul Hellyer, que vem afirmando isso desde 2008. Que os Estados Unidos escondem do público provas da existência de vida extraterrestre para a defesa de seus próprios interesses. Segundo Heller, existe pelo menos 4 espécies de alienígenas vivendo na Terra no momento, sendo que 2 delas trabalham em conjunto com os Estados Unidos. Se assumindo como o primeiro líder do primeiro escalão no mundo a fazer esta declaração de maneira clara e inequívoca, ele apela à nossa humildade para reconhecer que possamos conviver com espécies mais avançadas para a nossa própria sobrevivência. Quando vemos esse tema sendo martelado por filmes, séries, livros, líderes mundiais, políticos, ex-ministros de defesa do primeiro escalão, pode ter certeza que algo está para ser revelado, algo vai acontecer. E não importa o que você acredita ou não, que eu acredito ou não, e sim que algo está para acontecer e que devemos estar preparados. Uns desses líderes, como citados, dizem que devemos conviver pacificamente com os alienígenas, outros que devemos lutar lado a lado com essas raças e assim diminuir os nossos problemas, outros que devemos nos submeter a esses seres mais avançados para sobrevivermos. O que ninguém diz e não pensa é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos orienta a fazer. Segundo a Bíblia, o homem é a única criatura à imagem e semelhança de Deus, e ao homem foi dado domínio sobre toda a criação. É claro que somos uma raça que caiu de seu status inicial, através do pecado. Nossa natureza ficou corrompida após a queda e não refletimos mais o nosso status original. Porém,
Desde o Gênesis, Deus nos deu sua promessa que o Filho do Homem esmagaria a cabeça da serpente. Nossa redenção estava garantida, bastava crer nisso. Essa redenção veio sendo revelada paulatinamente ao longo da história aos homens, e a validação que temos, a confirmação dessas promessas, são as Escrituras Sagradas. E mais, o sangue de todos os mártires, profetas, evangelistas, missionários, apóstolos que morreram para que essa mensagem pudesse ser transmitida e chegar até você hoje. No apogeu da história humana, nosso Pai Celestial, nosso Criador, se fez homem, habitou entre nós, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido como um de nós, humano. Ele revelou-se a si mesmo, se deu por nós em uma morte de cruz, para que através do seu sacrifício, através do seu sangue, pudéssemos ser reconciliados com Deus Pai glorioso que está no céu para sempre. A Bíblia nos adverte que no fim dos tempos haverá um grande engano, com muitos sinais e maravilhas. Leia lá em Mateus, no capítulo 24, leia o capítulo inteiro. Não se deixe levar por manipulações. Tudo indica que há uma agenda alien em exercício, em execução. Como já citado anteriormente, líderes exponentes estão aconselhando a humanidade a se submeterem a aprender com esses seres extraterrenos. Seria um provável grande engano da humanidade? Eu acho bem plausível. Pense bem, reflita aqui comigo. Quanto o ateísmo tem crescido nos últimos anos? Perceba o quanto pessoas têm vivido uma vida materialista, têm levado a sua vida baseada apenas no que veem, sentem, leem, apenas no que a ciência disse é verdade. Apesar da Bíblia não dizer se os extraterrestres existem, ela nos conta sobre visitantes de um outro mundo, do mundo espiritual. Desde o princípio, visitas de demônios, anjos caídos à Terra foram testemunhadas e registradas nas Escrituras e em livros seculares. Por causa do encontro de Eva com Satanás, nós sabemos que os demônios estão interessados em monitorar e alterar o progresso da humanidade, querem nos desviar. Eles querem estar envolvidos conosco, com o objetivo de afastar a humanidade da adoração a Deus e, ao invés disso, aproximá-los deles, desses anjos caídos. Com esses fatos em mente, faça um exercício. Se hoje aparecesse extraterrestre na Terra, com aquelas naves, parecendo filme, alegando estarem vindo para salvar a humanidade de um terrível fim, que ela mesma condenou o planeta por sua ação, que esses aliens são os únicos que podem nos livrar desse fim, nos livrar da morte. Basta para prestar culto a eles. Quantas pessoas se curvariam a esses seres? Quantas pessoas acreditariam ser esses seres, ou um deles, o principal, ser o seu salvador? Você acha isso difícil? Pense por essa ótica. Assista esse vídeo novamente e veja todos os fatos que eu lhe mostrei. Todas as declarações dadas por personalidades de calibre mundial. Ok? Reflita bastante. Essa é apenas a minha opinião, mas eu quero que você se informe. Que Deus lhe dê discernimento e tranquilidade para que você estude esse assunto, leia mais a Bíblia, ensina seus filhos e a quem você gosta. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.